Eu estava fazendo uma visita a um irmão da igreja que estava na enfermaria da UPA, Jardim Novo Mundo. Antes de sair, fiz uma oração por ele e uma senhora que estava acompanhando a mãe dela no leito ao lado me perguntou se eu era pastor e eu disse que sim. Daí ela perguntou se eu não poderia orar, repreender a doença e determinar a cura da mãe dela. Eu disse que não. Eu poderia orar pedindo a Deus para curar a mãe dela, mas repreender a doença e determinar a cura não era competência minha, era atribuição de Deus. Ela ficou surpresa e disse então que eu não era um pastor de verdade, porque ela assistia na televisão os pastores determinando curas e as pessoas dando testemunhos de que eram curadas. Preferi não levar o assunto adiante e perguntei se ela permitia que eu orasse por sua mãe. Ela disse que sim, orei por ela e fui embora. Saí de lá me perguntando: o que é que estão fazendo com o Evangelho? Que Cristo é isso que algumas igrejas estão anunciando? Que Bíblia que esse pessoal está lendo? Não faz muito tempo que surgiram os tais profetas da prosperidade, ensinando que uma vida medíocre do cristão é um indício de falta de fé. Então, um cristão deve ter a marca da plena fé, ser bem-sucedido, ter saúde plena, física, emocional e espiritual, além de buscar a prosperidade material. A pobreza e a doença derivariam de maldições, fracassos, vida de pecado ou incredulidade. Perfeito. Quem não quer uma vida dessa? Quem não deseja um Jesus que faça tudo isso para seus seguidores? Não é de se estranhar que milhares de pessoas se amontoam dentro dos templos desses pseudos profetas, aguardando um momento de uma virada na sua vida, coisa que nunca acontece. Tudo isso é muito bom e desejável, mas não é bíblico. Esse Jesus aí é o cara, mas não é o Filho de Deus. É fabricação de homens ambiciosos e mal intencionados. A mensagem que esses pregadores anunciam em seus púlpitos enche de falsa esperança os pobres ouvintes carentes de Deus, mas não são bíblicas, não vêm de Deus. O que a Bíblia ensina é que todos os problemas, inclusive enfermidades, são resultados do pecado que está presente no mundo desde Adão, no Éden, e permanecerá até a volta de Cristo. Assim sendo, sempre haverá pobreza, enfermidade física, emocional e espiritual, mesmo no seio da Igreja de Cristo. A vida dos sonhos, pregadas por esses profetas da prosperidade, só no céu, onde tenho dúvida se eles estarão. Antes que alguém comece a me criticar porque eu disse que tenho dúvida se estarão lá, eu já digo logo que é Jesus quem diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Eu acho que lobo não entra no céu. A verdade é que estamos vivendo um tempo em que pregar a palavra não agrada a muita gente porque ela confronta o homem com sua vida de pecado e exorta o pecador a se voltar para Deus. É exigir muito do homem moderno que ele viva uma vida de santidade. A moda hoje é curtir a vida. Cada um escolhe a forma que quer viver. Se Deus o fez homem e ele não quer, não está satisfeito com isso, sem problema. Viva como mulher, qual é o problema? O contrário também é válido. Por que ser correto com as coisas se somos ensinados que o jeitinho brasileiro é o melhor negócio? Ninguém é obrigado a seguir as orientações claras de Jesus e seus apóstolos se eles viverem outra realidade 2000 anos atrás. É o que o mundo diz. Já sabendo de tudo isso e da dureza do coração do homem, que o apóstolo Paulo advertiu o jovem pastor Timóteo, ele disse: pregue a palavra e seja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Está cada dia mais difícil pregar uma mensagem genuinamente bíblica e ter pessoas interessadas em ouvir. A moda agora é pregar o que o homem quer ouvir. Jesus é o servo e o homem é o Senhor. Deus se tornou apenas um doador de bênçãos. Não peça, determine, ordene, declare. Muitas mensagens estão se distanciando cada vez mais das verdades bíblicas. Como conciliar a mensagem de que o seguidor de Jesus tem que ter uma bela mansão
se o próprio Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Mateus 8:20. Como afirmar que quem crê em Jesus vai alcançar riquezas neste mundo, se o próprio Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra? Mateus 6,19. E disse ainda, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18:25. Eu quero deixar claro que não estou dizendo que ser rico e ter uma bela casa é pecado. Pecado é fazer as riquezas seu Deus e dizer que para ser seguidor de Jesus tem que ter riquezas. Dinheiro é bom e necessário, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Definitivamente não dá para conciliar a teologia da prosperidade com a vida dos cristãos do primeiro século. Aqueles que viveram o verdadeiro cristianismo a ponto de morrerem em defesa da fé em Cristo. E como os verdadeiros apóstolos também de Jesus, que viveram e morreram de forma humilhante aos olhos do mundo, mas honrados aos olhos de Deus. Que dizer de alguns heróis da fé que experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 36 e 38. É profundamente lamentável que falsos profetas continuem enganando as pessoas nos dias de hoje, mas é necessário que isso aconteça para cumprir as Escrituras, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Marcos 13, 22. Bem resumiu o pastor Renato Vargas. Uma das grandes tragédias da igreja brasileira está relacionada ao fato de crentes chamarem de homens de Deus aqueles a quem Jesus chamou de lobos devoradores e falsos profetas. Que Deus nos abençoe.